A graciosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Grande manhã, né? Grande manhã, maravilhosa. Grande fim de semana. Convido você a permanecer nesse espírito impetuoso, veemente, lendo comigo o Evangelho, aquele que Ele mesmo inspirou. E hoje nós vamos ler o capítulo 6, onde estamos, de Marcos, no verso 7 até o 13. A sequência exata de onde lemos, Marcos 6, do 7 ao 13. Uma porção da parte daquilo que o Senhor veio trazer para a sua igreja. Eu quero que você encontre aqui o cuidado de Deus com a tua vida. Veja como Deus está no teu momento. Entenda quando você lê a palavra que Deus está aqui contigo hoje. Veja como tudo é de Deus. Leia comigo o verso 7, diz assim do Evangelho, capítulo 6 de Marcos. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, não levem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem apenas sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem em uma casa, fiquem ali até partirem. Se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Amém? Senta aí no teu lugar com alegria, nesse fim de semana maravilhoso de todos os nossos anos, mas é sempre tão importante, tão especial. E eu não poderia começar de outra forma. Começo felicitando as debutantes. Debutantes nessa manhã, porque nós chegamos aos nossos 15 anos, e você sabe que nosso aniversário hoje é aniversário de debutante, né? Você sabe disso? Nós estamos fazendo 15 anos. E é interessante, porque você sabe que a palavra debutante, ela é francesa, né? E você sabe o que significa? Debutante significa iniciante, estreante. Se sinta aí um jovenzinho estreante diante do Senhor. É iniciante por quê? Porque um ciclo se encerrou, e aqui no caso, na vida de uma mulher, um ciclo se encerrou e vai iniciar outro ciclo. Com novas oportunidades, novas responsabilidades, né? E aí, por exemplo, a partir de agora, ela não brinca mais com as crianças, ela pode participar das reuniões sociais, ela pode usar roupas de adulto, e sabe o pior, pasme, ela pode começar a namorar. Que o Firmino não me ouça, porque senão eu vou perder o amigo, e que o seu Adilson comece a coçar a cabeça. Porque debutante, muito interessante. Mas para celebrar esse momento de debutante, era realizada uma festa muito grande, bonita. Para quê? Para apresentar a moça e o seu novo momento para a sociedade. É isso que se fazia. Bom, isso antigamente era bem valorizado. Atualmente esse rito de passagem, porque isso é um rito de passagem, anda bem menos importante assim. Mas eu penso que ele é muito significativo, sim. Por quê? Porque ritos de passagem mostram que a vida não é e não pode ser nunca estagnada. Um rito de passagem mostra que algo novo, ela cresceu, a vida anda, a vida evolui. É muito importante isso. E aí, por isso, novos desafios se apresentam na vida. Novas responsabilidades precisam ser assumidas. Então, debutar significa uma renovação. É um momento de lembrar que a vida cresceu. É um crescimento da vida. E isso é muito importante. E eu lembro isso, sabe por quê? Porque nós estamos, eu e você, debutando hoje. Eu e você que somos essa comunidade. Estamos completando 15 anos de vida, e eu quero me apossar dessa celebração hoje como um rito de passagem. Como essa forma muito interessante, porque eu quero convidar você a pensar comigo hoje, nesse momento, como oportunidade
de assumir diante do Senhor o início de um novo ciclo na nossa vida. Eu estou te desafiando hoje, nós vamos começar algo novo a partir de hoje, que nós vamos renovar a nossa história, e nós vamos e queremos crescer e evoluir como comunidade, como igreja, amém? Eu quero te chamar para isso hoje. Para isso, nós vamos partir daquilo que nós já somos. Obviamente nós não precisamos abandonar tudo que nós já vivemos, muito pelo contrário, nós não podemos mudar os nossos princípios, nós não podemos e não devemos desconsiderar tudo que nós já realizamos, tudo que nós já aprendemos com o nosso Deus, não. Entenda isso, é importante. Deus está aqui conosco e nós queremos amadurecer, nós queremos reforçar o que sempre esteve no coração dele a nosso respeito. Precisa ser mais efetivo a partir de hoje. Como nosso irmão José disse, nós estamos contando os nossos anos, e nós estamos então meditando nesses anos que nós estamos contando, são 15. Mas veja, até aqui, ontem você ouviu isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Até que o Senhor foi conosco, Ele foi muito perto, o Senhor é maravilhoso, eu quero que você tome posse disso. Ele nos ajudou, querido, de uma forma muito intensa, mas eu quero, a partir disso, lembrar que nós saímos de uma singela reunião de uma sala, passamos por etapas, nós mudamos, nós crescemos, veio um corredor, veio uma garagem, veio uma lateral da casa, e nós fomos ali crescendo, nós fomos amadurecendo, e hoje nós chegamos aqui. Nós estamos aqui hoje, e diante de nós está a partir de agora um desafio de continuar a melhorar na presença do nosso Deus. Isso não é pouco, isso é grande, isso está no coração do Senhor, e acrescentar, nós temos que entender como. Muita gente acredita em acasos, eu que não, eu fico sempre maravilhado, porque eu nunca consigo olhar para a tua vida, me reunir aqui com você e achar que isso é por acaso, não. Eu fico maravilhado como Deus vem e se manifesta aqui na tua vida, neste lugar. E eu estou dizendo isso porque você percebeu que na sequência exata de onde estamos lendo no Evangelho de Marcos, no mesmíssimo lugar, como se fosse, por acaso não, nós chegamos aqui hoje nesse culto de aniversário, lendo que os discípulos do Senhor foram desafiados por Ele, o Evangelho de Marcos, desafiados por Ele para começar um novo ciclo em suas vidas. Você acha que isso aqui é acaso ou tem Espírito falando com alguém aqui hoje? Ei, isso aqui é por acaso ou tem o Espírito Santo de Deus aqui querendo coisa conosco? Presta atenção aqui. Tudo começou com Jesus chamando à beira do mar da Galileia os primeiros. E depois de tudo, depois desse chamado, eles já tinham vivido inúmeras situações. Jesus já tinha ensinado tanta coisa para eles, ele tinha ministrado inúmeras palavras para esses homens, Jesus tinha demonstrado o seu poder, toda a sua autoridade, Jesus tinha curado muita gente, Jesus tinha expulsado espíritos imundos, demônios, enfim, Jesus já havia mostrado para aqueles homens como age alguém que o Espírito Santo de Deus toma para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é nos céus. Jesus era essa prova viva desse ser humano. Da mesma forma, desde que nós fomos chamados e chamadas pelo Senhor lá atrás, coisas enormes, muita coisa nós já vivemos, sim ou não? Nós já vivemos experiências, muita coisa já nos foi ensinado por essa palavra que Deus tem nos dado de maneira maravilhosa. Quantas conquistas, quando eu olho para vocês eu vejo, quantos milagres, meus irmãos, quantas vitórias de momentos de muitas aflições nós vivemos e conseguimos, mas assim como com esses discípulos, presta atenção, nós precisamos iniciar um novo ciclo. O Senhor está nos desafiando a isso hoje. Eles que sempre acompanhavam Jesus nas suas andanças pelos vilarejos ali, os vilarejos da Galileia, eles sempre estavam ali andando com o Senhor, agora eles são desafiados a amadurecer, eles são desafiados a crescer, a ir além. Eu não sei se você se lembra, semana passada, depois que Jesus foi rejeitado por aqueles que ele mais conhecia em Nazaré, a sua cidade, Jesus sacudiu a poeira das suas sandálias e foi embora. E nós terminamos semana passada lendo que ele foi pregar em outros povoados, lembra disso? Pensa comigo aqui, na sequência, o mesmo contexto, na sequência, Jesus reuniu, chamou para si, para junto de si os 12. Venham aqui que eu quero falar com vocês um negócio, junta aqui comigo. E o texto diz que Jesus os enviou 2 a 2, não sozinhos, não é de qualquer jeito, não. Mas antes de os enviar,
deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Presta atenção aqui no que nós lemos. Jesus está fazendo o quê? Desafiando aqueles homens para um novo ciclo em suas vidas. Eles eram discípulos, porque até agora eles eram uma espécie assim de frequentador de igreja. A cadeira deles estava quentinha, porque eles sempre assistiam o culto. Eles eram frequentadores, mas agora eles estavam, depois de só seguir Jesus, eles viam Jesus fazendo milagres, curando, Jesus expulsando demônios. Agora Jesus os desafia a ir fazer as mesmas coisas, as mesmas obras que ele fazia. Eu estou falando da tua vida, começa a tremer aí. Jesus desafia, inclusive dando a eles aquilo que Jesus tinha de sobra. O quê? Autoridade espiritual para expulsar o mal nos lugares onde eles chegassem. Veja como isso é maravilhoso. Então o Senhor não envia simplesmente. Eu sempre digo isso. O Senhor não é um Deus que nos chama e nos envia. Não. Antes de nos ensinar, Ele nos prepara. Antes Ele toma todos os cuidados para que aqueles homens fossem bem-sucedidos. Porque dá a eles o espírito necessário para fazer tudo. E mais, porque se preocupa em ensiná-los como proceder. Ele quer ensinar como fazer. Jesus aqui nesse momento fornece todas as instruções desse novo ciclo que se iniciava, para que eles pudessem ser o quê? Bem-sucedidos na sua jornada. Quais instruções? Não levem nada pelo caminho, a não ser um cajado. Em algumas traduções diz um bordão, né? Como eu li, não é a mesma coisa. Não levem nada pelo caminho, a não ser um cajado. Não levem pão, não levem mochila de viagem, não levem dinheiro. Calcem sandálias, porque o caminho é pedregoso. Mas não precisa levar nenhuma roupa extra. Só essa que vocês têm no corpo mesmo. Não precisa levar nenhuma roupa a mais. Quando forem recebidos em uma casa, instruções. Fiquem naquela casa até fazer tudo que vocês precisam fazer. Ou seja, não fica pulando de casa em casa. Não fica dando uma de... Não fica, não é um dia na casa do João, vou estar com o Manuel, então amanhã nós vamos para a casa da Maria. Não é isso. Fiquem naquela casa que os recebeu. E mais uma instrução, presta atenção. A obra nem sempre será bem recebida. Nem sempre. Se algum povoado não os receber, se algum povoado não os ouvir, assim como acabou de acontecer comigo ali em Nazaré, sacudam a poeira dos seus pés quando vocês saírem de lá, porque isso será testemunho contra eles. E o texto diz, sabe o quê? Que eles saíram, eles foram de 2 em 2 e foram pregando ao povo que se arrependesse. Por quê? Ora, porque essa foi a pregação de Jesus. Eu não sei se você se lembra quando o Senhor começou o seu ministério. Evangelho de Marcos capítulo 1, primeiro, versículo 15, diz que Jesus começou e ele pregava: arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, veja, eles não faziam a obra que lhes parecia melhor. Aqueles homens não pregavam o que eles pensavam. Eles não pregavam as suas doutrinas, o que eles conheciam, não. Eles pregavam exatamente o que o Senhor Jesus pregou. Porque tanto isso o texto termina dizendo que além de pregar o Evangelho, não outra coisa, o Evangelho, eles expulsavam muitos demônios e eles ungiam muitos doentes com óleo e os curavam a todos em nome de Jesus. Amém? Agora, veja, como eu disse para vocês aqui, eu quero que você se aposte desse momento, porque o Senhor vem falar conosco com um momento que define exatamente o que nós estamos comemorando aqui hoje. O nosso rito de passagem, porque nós estamos debutando. E nós estamos diante de uma oportunidade de um novo ciclo na nossa história de vida. Até aqui nós celebramos, foram anos de coisas e lindos, e crescemos, mas aqui tem uma nova oportunidade de iniciar esse novo ciclo na nossa história. Óbvio, com novos desafios, com novas oportunidades e com novas responsabilidades. E para isso, Ele deseja reafirmar, e aqui é para reforçar, e nos dar tudo o que nós precisamos, para que nós possamos, então, a partir de agora, prosseguir, mas não de qualquer jeito, mas abençoados por Ele, vendo a vontade dEle sendo feita na nossa vida de uma forma mais intensa ainda. Você quer? Vendo o Senhor se manifestando na tua volta, na tua casa, nos teus planos, no teu trabalho, de uma forma mais veemente ainda. Você quer? Em nome de Jesus. Então veja, Jesus envia os seus discípulos, Jesus envia essa comunidade, Jesus envia a mim, envia você.
envia para ir fazer a obra de Deus. E nós estamos aqui hoje. Às vezes a gente fica pensando, a igreja precisa crescer, mas sabe como ela vai crescer? Nós temos que ir fazer a obra. Ela não vai crescer se a gente ficar aqui pregando só. E hoje eu quero que você entenda que nós estamos aqui, inclusive, reunidos em torno de uma mesa. Olha aí o símbolo de novo, porque nós celebramos hoje a mesa, mas não por acaso, porque nossa festa de debutantes está sendo feita com nossa história à mesa, né? Com nossa história em torno da mesa. Sabe por quê? Porque é em torno dessa mesa que nós recebemos até aqui, nesses 15 anos, o necessário, não para ficar apenas nos deliciando com as guloseimas das bênçãos que nos são servidas, mas para que em volta da mesa, sempre foi assim, nós possamos nos fortalecer e sair daqui e fazer o que o Senhor espera lá fora, na vida de tanta gente que precisa dEle. Desde os primeiros dias em que se fazia um caldinho com a torrada dura lá, nós estávamos ali nos aquecendo para sair dali e fazer o que o Senhor espera lá na rua, em nome de Jesus. E eu quero que você tome posse disso. Em torno dessa mesa, nós celebramos o nosso aniversário e nós fazemos festa para apresentar para quem quiser nos ver quem seremos nós neste novo momento da nossa vida, em nome de Jesus, amém? E por isso eu preciso meditar com vocês sobre alguns procedimentos, ok? Eu preciso deixar isso para você hoje, porque é a palavra de Deus. Assim como com aqueles 12 homens, eu quero que você veja, Jesus deseja que nós recebamos hoje um manual de instruções. Tudo que você compra um equipamento, vem um manual de instrução, você tem que saber como proceder. Pois é, você está diante de um desafio novo na tua vida, você está diante de um novo ciclo, de um novo tempo, de novas manifestações, de coisas mais incríveis que o Senhor quer fazer. Pois é, receba aí um manual de instruções, porque Ele está nos enviando e a obra dEle precisa ser entendida. E Ele se preocupa em nos ensinar, veja, mas não é o que fazer. O que fazer você não precisa saber. Sabe o que você precisa fazer? É só imitar Ele, está fácil. Mas Ele quer nos ensinar como fazer. Entende a diferença aqui? As instruções de Jesus é sobre o como. Uma pergunta boa assim, como é que nós devemos proceder, Jesus, para continuar a fazer a obra que o Senhor deseja fazer através de nós nesse novo tempo? Recebe aqui o desafio? Hein? Quantos de vocês querem o Espírito de Deus mais intenso em sua vida? Ei, não é querido? A gente falou aqui tanto de avivamento. Quantos de vocês querem a partir de hoje ser avivado, tornar a viver as experiências do Espírito de Deus? Pois é, aqui tem instruções, como é que nós temos que proceder, Jesus, para continuar fazendo essa obra, sobre aquilo que o Senhor quer fazer através da nossa vida. A primeira coisa que eu preciso dizer, que o Senhor vem dizer para você hoje, aliás, é o seguinte: em tudo que você fizer, faça em comunhão. É muito simples. Você quer um Espírito na tua vida, fazendo tudo? Então, em tudo que você fizer, faça em comunhão. E eu estou dizendo isso porque o manual de procedimento de Jesus aqui ensina que Ele chamou os 12 para junto de si, e Ele os enviou de 2 em 2. Por que será? É acaso? Não. A verdade é que para Deus um pode ser até bom, Ele te ama, mas 2 é muito melhor. Aliás, para Jesus 2 é excelente. Nós podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser sozinhos, mas pela vontade do Senhor, juntos, sempre será muito melhor. Uma mãe pode orar pelo seu filho na sua casa, um pai pode fazer a mesma coisa, mas eu quero dizer, imagine comigo, uma comunidade inteirinha intercedendo, isso é sublime, isso é excelente, juntos, não é sozinho não. Tome posse disso aqui, porque isso é importante em nome de Jesus. Se for junto, não tem nada que vai ser contra. Se for em comunhão, eu quero ver o que vai se levantar, porque vai cair por terra em nome de Jesus. Tome posse aqui. Eu quero que você entenda. Um fortalecendo o outro. Um agindo junto com o outro. Meu irmão, minha irmã, para Deus, vida só acontece em comunhão. As pessoas têm uma dificuldade hoje em dia de entender isso, eu não sei. Porque quando nós nos unimos em comunhão, Ele se joga no nosso meio, é como Deus quer. Ele que não é um, Ele que escolheu ser uma família, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo, Ele não é um, Ele quer ser mais, Ele quer ser uma comunhão, Ele se joga no nosso meio, e daí, queridos, o que é que vai nos impedir? Agindo Deus no nosso meio, junto conosco, quem nos impedirá? Toma posse aqui. Portanto, a missão e o reino de Deus se vive, acima de tudo, nesse espírito comunitário. A nossa irmã Nádia leu aqui Atos 2, que eles viviam juntos. Como aprenderam com Jesus. Jesus podia ter feito a obra na terra sozinho,
Lógico que podia, ele tinha toda a autoridade, o Espírito de Deus estava sobre ele tinha todo o poder, mas ele fez o quê? Não é sozinho, vem, me ajuda, vem comigo, porque isso tem que nos ensinar, porque hoje, infelizmente, o que anda mandando no mundo, inclusive nas igrejas, é um tal no espírito endemoniado aí, chamado individualismo, isso é coisa do capeta, pra você entender como o mal tem reinado neste mundo, é cada um realizando a sua própria obra, é cada um fazendo a sua própria missão. Nos dias de Santa Ceia, a gente lembra do apóstolo Paulo repreendendo a igreja de Coríntios no momento da Santa Ceia, porque eles falam, cada um de vocês come a sua própria ceia, e se é a sua própria, não é a de Deus, não é a do Senhor. É o Espírito que tem mandado no mundo, meu irmão. As pessoas estão achando que na casa que se reúne o povo de Deus, é cada um por si, Deus por todos, mas não é não, porque se for cada um por si, Deus não será por ninguém. Você entende isso, sim ou não? É importante demais. A obra de Deus só acontece onde existe comunhão. Você compreende isso? Tome posse disso, porque Jesus enviou os discípulos, em primeiro lugar. Eu não estou mandando você, Pedro, eu não estou mandando você, eu não estou mandando ninguém. Eu quero que vocês vão juntos, porque o Senhor estava ali, querido, repreendendo todo e qualquer espírito de individualismo dentro daquele grupo. Se nós nos juntamos ao outro, o mal e o maligno nunca terão poder sobre nós. Agora, quando nós nos dividimos, quando é cada um por si, o Espírito não vai se manifestar, somos nós que já fazemos, e aí ele se afasta, o reino não acontece, e quem prevalece, o mal prevalece. Você entende como aqui não tem nada? Eu não faço nada, eu não posso ser sozinho jamais em nenhuma situação. Então nós renovamos hoje diante do Senhor o nosso compromisso com a obra que Ele nos deu há 15 anos atrás. Eu quero chamar a tua memória, e fazemos isso tomando posse da palavra de Deus, reconhecendo que Ele nos quer em comunhão, não é sozinhos. Olha para trás nesses 15 anos e veja quando é que você foi sozinho que deu certo. Quando? Quando você conseguiu por você mesmo, sem ninguém te estendendo a mão, sem ninguém orando pela tua vida. Quando foi que você trouxe aquele marido cabeção, se não fosse a oração do povo de Deus? Como? Presta atenção, é em comunhão. Sozinho nada, sozinho não chegaremos em lugar nenhum. As pessoas não entendem que para Jesus ser conosco é necessário pelo menos 2 ou 3 ou mais, meu irmão, reunidos. A gente louva, é bonito, né? Tem que ter, e assim nós iremos e vamos ser bem-sucedidos em tudo que formos fazer, porque nós derrotaremos esse espírito do individualismo, esse espírito do egoísmo, e que nos diz que nós temos que nos fechar em nós mesmos, e pensar somente nos nossos desejos, problemas, nos nossos interesses. Não, aqui não, em nome de Jesus. Se nós queremos ser bem-sucedidos, presta atenção, ainda mais do que nós já fomos até aqui, ainda muito melhores, nós temos que ler o manual de procedimentos de instrução de Jesus, e nele está escrito que nós temos que fazer tudo em todo o tempo em comunhão, expulsando da nossa vida, deste lugar, da tua vida, tudo aquilo que quer nos dividir, em nome de Jesus, amém? Repreenda, porque isso não é de Deus. Ah, porque o irmão falou, porque a irmã não tinha quem, porque eu na igreja e ninguém me abraçou. Toca fogo nisso, repreenda, clame ao Espírito de Deus para que isso bata em retirada, em nome de Jesus, amém? Porque aqui nós somos um povo junto, e é assim que nós vamos vencer, em nome de Jesus. Quando nós compartilhamos a mesma visão, quando nós temos os mesmos sonhos, quando o espírito comunitário, nós vamos trabalhar e nós vamos ser muito mais efetivos, porque só na nossa comunhão Ele será conosco. Eu quero que você entenda por que isso. Você se lembra, Jesus disse em Mateus 18, a partir de 18, o quê? Quando nós ligarmos aqui na terra, no nosso coração alguma coisa, vai ser ligado nos céus. Não é isso que Ele disse, Mateus 18? Se nós ligarmos algo aqui, Ele também vai ligar no céu. Mas na sequência, você sabe o que Ele disse? Ele disse assim, 19, se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, e que vocês pedirem ao meu Pai no céu, Ele virá e os atenderá. Versículo 18. O Senhor vai nos atender por quê, Jesus? Porque nós somos legal pra caramba? Não. Verso 20. Por quê? Sabe por que Ele vai atender vocês? Porque onde houver 2 ou 3 no mesmo coração reunido em meu nome, eu estarei no meio deles. Por que Ele vai nos atender? Porque eu vou estar com vocês e quando eu estiver tudo será. Entende de onde vem a nossa autoridade? Entende de onde vem? Da comunhão que faz o Senhor se jogar no nosso meio. Então, querido, como parte desse novo ciclo, nós tomamos posse que sem concordância desse propósito, nós nunca vamos ter sucesso. Se nós não repreendermos isso em nossa vida, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Pode até dar passos para frente, mas vai dar muito mais para trás. Em nome de Jesus.
Existe um projeto, eu quero que você entenda isso, maligno no coração da humanidade. Aliás, isso se manifestou mais forte a partir do século XVI, que é colocar o ser humano no centro do universo. É o tal do antropocentrismo, né? Colocar o ser humano como centro do universo. E tudo isso chegou no século XIX, de uma forma muito mais intensa, porque passou o iluminismo e tudo isso. E lá no século XIX nós criamos a noção de indivíduos. Você sabe que antigamente, essa palavra indivíduo não existia no dicionário das pessoas. Até o século XIX isso não existia. Já no século XVIII teve um movimento religioso, que a gente estuda na teologia, chamado pietismo. E foi um negócio completamente torto. Porque o pietismo foi a primeira vez que nós fomos ensinados e quiseram nos ensinar a buscar o Senhor de uma forma individual. Pensa num negócio que não funciona. A conversão é individual. Quem já ouviu isso aqui? Alguém já pregou para você que a conversão é individual? Pois é, essa é a maior mentira que já contaram para você, porque isso não existe. O pietismo que me desculpa, esse mundo que me desculpa, isso é uma mentira. É claro que Deus se relaciona conosco também de uma forma pessoal, porque tem coisas, eu falo isso para você, tem assuntos que o Senhor vai te tratar no teu particular, isso sim, mas veja, individual jamais. Presta atenção, salvação em Cristo Jesus, pode ser salvação no diabo que você quiser, mas em Cristo Jesus não é, e nunca foi, e nunca vai ser individual, nunca, querido, em nome de Jesus. Por quê? Porque para ter Ele conosco, nós precisamos ser juntos em comunhão. Para Ele o belo é o nós e não é o eu. Ele me ama, mas é porque Ele te ama que Ele quer que você estenda a mão para o teu irmão, e seja junto com Ele. Você entende isso? As pessoas acabam, e aliás, hoje em dia a pregação mais forte, tem uns caras na internet aí que estão doidão, dizendo que para servir, dá para servir o Senhor, sem uma comunidade. A gente não precisa de religião, a gente não precisa de igreja, querido. O censo saiu aí, né? Cresceu de novo o negócio de crente sem religião, sem igreja, de uma forma já está em quase 10%. É um absurdo. Como é que dá para ser crente sem comunidade? Se a igreja que foi mais espiritual na história da humanidade, tinha o Espírito Santo soprando o tempo todo, e como um povo junto em comunhão, partindo pão de casa em casa, como pode ser sem comunidade? Não existe. Por quê? Porque quem é a premissa de tudo é Ele, e Ele nos envia, sabe como? De 2 em 2, Ele nos envia juntos, porque é junto que nós vamos vencer em nome de Jesus. Pode se abater o mal sobre a tua vida, que você imaginar que esse mundo tem para te oferecer, pode, mas você vai ter alguém para pegar na tua mão, e nós vamos nos levantar, e nós vamos vencer o que nós tivemos que vencer, em nome de Jesus. Obra de Deus, é sinal de partilha. Onde não existe mesa não tem Deus, onde não existe partilha, onde não existe divisão, não existe Espírito de Deus. A obra de Deus é uma coisa de corresponsabilidade, é ajuda mútua. Meu irmão, é uma forma de estender a mão para o outro, é rir com quem está rindo, é chorar com os que choram, isso é obra de Deus. E a mesa simboliza exatamente isso para mim e para você. A mesa simboliza o quê? Que Jesus partilhou o seu tudo conosco. Ele estava morrendo ali e na mesa ele diz isso, mas Deus estava partilhando naquele momento o quê? O seu Filho único conosco, meu irmão. E em volta da mesa, nós vamos também partilhar o nosso tudo, nós vamos partilhar o que nós sabemos, nós vamos partilhar os nossos dons, os nossos bens, nós vamos partilhar os nossos braços e abraços, nós vamos partilhar o nosso coração que se importa, e assim nós vamos prosseguir em ser bem-sucedidos quantos anos vierem em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você entende isso? Primeira coisa. Mas eu quero ir além. Como é que nós temos que proceder, Jesus? Nós queremos continuar a obra que o Senhor deseja fazer através de nós, então venha. Como é que o teu Espírito quer de forma veemente? Segunda coisa, sabe o que vocês fazem? Façam tudo, mas não pela sua própria vontade, mas façam pelo agir e pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Tem crente pentecostal aqui nessa manhã? Então fica tristinho não, hoje é culto de Pentecostes. Não façam nada pela sua vontade, mas pelo agir e autoridade do Espírito Santo de Deus. E aqui eu estou dizendo isso porque no manual de procedimentos de Jesus, aqui o próximo tópico, diz que o primeiro ele enviou de 2 em 2, juntos, mas antes ele lhes deu o quê? Autoridade sobre os espíritos imundos, autoridade sobre o mundo espiritual, autoridade sobre tudo aquilo que não se vê, mas existe. De onde vem isso? Da teologia? A única coisa que eles podiam levar
a única mochila que podia estar nas suas costas, o quê? Autoridade espiritual. Você quer? Autoridade espiritual. Ao enviar os seus, o Senhor não deixa eles abandonados diante da expressão espiritual do mal. Eles não estão sozinhos, Ele lhes deu autoridade, aliás, a autoridade que estava sobre ele. E note que não é autoridade para controlar, não é autoridade para governar, não é autoridade para, como as pessoas querem, para dominar os outros, mas deu a eles a força que estava nele para expulsar espíritos imundos. Por quê? Porque precisava libertar as pessoas que estão escravizadas, oprimidas e desumanizadas. Existe um mundo espiritual oprimindo as pessoas agora, hoje, nesse momento, lá fora de monte. E esses espíritos vão ser expulsos, essa é a palavra. E como é que eles vão ser? Com um espírito que virá sobre o povo de Deus, e vai dar autoridade a eles para expulsar qualquer espírito que queira aprisionar, oprimir, escravizar. Diferente do que a gente tem aprendido por aí, nossa missão não é dominar. Os que gostam da teologia da dominação, Deus nunca nos chamou para isso. Nossa missão não é dominar, nossa missão não é controlar, e nossa missão também não é governar. Corre de Brasília, porque essa não é a tua missão. A oportunidade é libertar de tudo que escraviza. Agora você sabe de onde vem a autoridade para libertar esse mundo da escravidão? Do Espírito Santo de Deus, que é o único que tem poder de quebrar cadeias. Só Ele pode, é Ele que tem autoridade sobre o mundo espiritual. Você não tem, eu não tenho, ninguém tem. Ser humano nenhum tem autoridade sobre o mundo espiritual. Só o Espírito Santo de Deus tem. Como é que eu faço para ter? Que Ele seja sobre você, que Ele seja em você, que Ele seja dentro de você. E aí nós teremos essa autoridade. Nós não, mas Ele através de nós. Veja, é do Espírito Santo que tem poder para isso. O problema desse mundo, inclusive que tomou conta das igrejas, é que as pessoas querem controlar demais. A gente acha que a gente tem que dominar, a gente quer governar, mas na verdade, insisto, essa não é a nossa missão. Por quê? Porque tudo que o Senhor quer, e Ele quer, Ele veio fazer aqui nessa manhã, é soprar sobre você o seu Espírito. Soprar de forma veemente sobre nós o nosso Espírito, porque quem tem que governar é Ele. Quem tem que governar é Ele. Nós precisamos fazer o quê? Só viver como Ele viveu, só viver tudo que nós aprendemos com Ele. Não é o que nós queremos fazer, não é a nossa vontade, não é a nossa maneira que nós achamos certo, não, é se submeter ao agir, à autoridade dEle, do Espírito, e ser governado pelo Espírito de Deus. Tudo que Ele faz, o Espírito inspira a palavra, revela a palavra, sim, seja governado por essa palavra, que Ele estará governando a tua vida, a tua casa, os teus dias. Aqui tem a autoridade que você precisa para vencer qualquer maldade desse mundo. Nossa missão é viver Cristo, porque quando nós vivemos Cristo, nós testemunhamos Cristo. Não é a nós. Nossa, grande homem de Deus, homem de oração, homem. Não. Tem que ir lá, nossa, como eu vejo Cristo na vida daquele homem. Essa palavra tem que estar na nossa, como eu vejo Cristo na boca dessa mulher. Nós temos que testemunhar a Ele. Quem precisa nos guiar para isso, só tem um jeito, é o Espírito de Deus. E será Ele que vai conduzir a minha e a sua vida nos momentos de dificuldade. Ele que vai nos ajudar a vencer as tentações dessa nossa caminhada. E nos vai dar, porque é dEle, é dom dEle, o discernimento para entendermos para onde nós temos que ir. Para entender, por exemplo, como é que nós vamos entrar nos lugares e como nós vamos sair deles. Porque às vezes a gente entra numa roubada que você não sabe como sair, né? Então ore, porque é o Espírito que vai dizer para você como é que você entra, como é que você sai, como é que você lida com as situações da tua vida. De onde vai vir isso? Do Espírito de Deus que é soprado sobre a igreja, sobre o povo de Deus, que é enviado por Jesus. Sem esse Espírito, nós estamos vivendo aí como cegos, roubados, sendo movidos de um lado para o outro, por espíritos de engano, espíritos imundos, espíritos que... E às vezes você não enxerga, porque espírito ninguém vê. Desculpa, os irmãos que acreditam, não sei se tem espírito aqui hoje, que você viu o espírito. Você não viu, porque quem é que vê espírito, pelo amor de Deus? A Bíblia diz que a gente não vê Deus, porque Deus é espírito. Aí eu vi ali, minha avó, não viu não. Eu vi, que diabo que você viu? Sua avó só morreu. Você vê o quê? Está doido? O espírito ninguém vê. Lógico que se materializa. Sabe onde se materializa? Aqui na tua cabeça. Você vê aqui dentro, no teu cérebro, na tua mente, você vê. E aí você vê, né? Os teus olhos veem o que passa por aqui. Mas o Espírito não foi feito para ser visto.
Espírito foi feito para ser, assim, repreendido ou não, ou abraçado pelo Espírito de Deus que tem que habitar em você. E é Ele que vai, e eu repito, as pessoas dentro das igrejas estão muito preocupadas em dominar, em controlar, em governar. Mas isso nunca foi o nosso papel, porque de nós, o Senhor espera que nós sejamos oportunidade de libertação de todo tipo de escravidão. E essa oportunidade está manifesta na nossa forma de viver. Que forma? Um povo governado por um espírito veemente que quebra cadeias e liberta de todo mal. Essa é a minha vida, essa é a tua vida, é assim que nós vivemos. Sob o governo desse espírito que vem, sopra e tira tudo do lugar e nos faz viver assim, arejados, movidos, felizes, como nosso irmão Zé leu aqui, felizes, impulsionados espiritualmente, amém? Libertação que esse mundo precisa está então na tua vida, no teu estilo de vida. Um estilo que sabe que esse mundo nunca será um lugar melhor pela minha própria vontade. Eu quero que você entenda uma coisa, o mundo é mau? É. Sabe por que ele é mau? Porque ele é governado pela vontade das pessoas. Esse mundo nunca vai ser melhor, segundo a minha vontade, segundo a minha religião. A religião que eu criei, porque para ele ser melhor, ele precisa que venha um Espírito sobre ele. Se na face das águas, na escuridão, quando era sem forma e vazia, quando tudo era um caos, o Espírito pairou, e Ele soprou, e Ele trouxe vida, para que esse mundo viva, só tem um jeito, esse Espírito precisa vir como Ele tem vindo, e Ele vem para trazer vida em nome de Jesus. Ele precisa governar e manifestar o seu poder, e nós que somos a comunidade do Senhor, nós teremos essa oportunidade, para que nós vamos dar oportunidade do mundo, e daremos o quê? Aquilo que nós recebemos. O quê? O Espírito da verdade que está em nós. A nossa vida precisa revelar esse Espírito, precisa revelar essa verdade em nome de Jesus. E como parte dos inúmeros acasos dessa manhã, hoje é dia de Pentecostes, né? Hoje é dia de Pentecostes, então é dia de se render ao governo desse sopro veemente que deseja usar a tua vida para que a justiça do reino seja feita nesse mundo. Como disse a nossa irmã, tem um Espírito soprando nessa manhã. Eu quero que você enxergue isso, não com esses olhos, porque você não consegue, mas enxerga com os teus olhos da fé. Receba em nome de Jesus, amém? Ele é quem tem toda a autoridade, Ele é a fonte, Ele é o inspirador, Ele é o modelo das nossas vidas, e por isso nós fazemos tudo sob a autoridade dEle. Sob a autoridade dEle, nós não fazemos nada em nosso próprio nome. Nós não fazemos nada porque nós achamos certo. Aliás, tudo que você faz do Senhor, você acha errado mesmo. Porque se Ele acha certo, você não acha. Nós não fazemos porque nós achamos, não, nós fazemos, não, nós vamos ser enviados pelo próprio Jesus para fazer tudo no seu santo nome. É sobre a autoridade que é no nome dEle, é sobre aquilo que Ele quer fazer. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos o que nós achamos, nós não pregamos a nossa religião, nós não pregamos o nosso conhecimento, nós não ministramos o nosso moralismo fajuto, os nossos preconceitos, nós não fazemos daquilo da nossa formação, do nosso diploma, não. Nós não ministramos, nós vamos ir fazer e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade do Espírito de Deus, porque assim nós estaremos sendo governados por Ele, pelo Espírito da verdade. E nenhum outro interesse vai nos mover nesse novo ciclo que se inicia, porque é tudo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus, amém? Você entende isso, sim ou não? Tem um manual de instrução aqui, ler manual de instrução é chato, né? É, mas se você não ler, você vai queimar a máquina. Então leia aí, terceiro. Como é que é, Jesus, que nós temos que proceder para continuar a fazer tudo aí, na tua obra, aquilo que você quer fazer através de nós? Terceira coisa, façam tudo, mas nunca confie nos seus próprios meios. Façam tudo, mas nunca confie somente nos seus próprios meios. Somente nos seus próprios meios. E eu digo isso porque nessas instruções, nesse manual de viagem, Jesus é muito estranho, porque ele diz, vai pelas vias, andem, viajem, mas não levem nada pelo caminho, a não ser um cajado. Não levem pão, não levem mochila, não levem dinheiro. Calcem apenas sandálias, mas não leva nenhuma roupa extra. E os discípulos falam assim, meu Deus Jesus, e se der um CC aqui, se eu tiver, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comprar comida, o que eu faço? Eu não tenho nada, como é que eu faço, Jesus? Nós não podemos levar nada. Não, por quê? Sabe por quê? Porque vocês não dependem do que é propriamente seu, vocês precisam depender só do Senhor, o seu Deus.
Nós não dependemos só daquilo que é propriamente nosso, nós precisamos aprender a depender de Deus em primeiro lugar. E eu quero que você compreenda isso é muito importante. Isso é fundamental. Não se preocupem, não vai faltar nada. Fiquem tranquilos, porque o Senhor vai providenciar todo o necessário para aqueles e aquelas que se dispõem a ir se envolver com o seu reino. Se você se dispõe a se envolver com o reino de Deus, não se preocupe com nada, porque Deus vai providenciar. O Senhor acha? Não, Jesus disse, Mateus 6,33, busquem em primeiro, prioridade, em primeiríssimo lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o resto, e as demais coisas, e a comida, e a roupa, e a casa, e o abrigo, essas lhe serão acrescentadas, fique em paz. É promessa ou não é? Quem que falou isso? Fui eu? Não foi Jesus? Então nós temos que confiar. Mas por que não providencia? Porque você não bota Deus como primeiro na tua vida. Deus não é primícia. Se Ele não é, como é que Ele vai providenciar? Busque em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, e as demais coisas Ele vai te ajudar e vai ser acrescentada. Você entende isso? A obra de Deus precisa ser feita com leveza, meu irmão, minha irmã. A obra de Deus precisa ser feita, nós precisamos ser uma comunidade que vai viver um novo ciclo junto com Ele. E por isso na nossa vida não cabe peso, não cabe peso, não cabe fardos, porque isso só atrapalha a nossa caminhada. Por isso, só vamos precisar do essencial. É isso que Jesus está querendo mostrar aqui. Existe um essencial na tua vida, existe o mais importante, existe o que você precisa procurar em primeiro lugar, porque o resto todo vai vir. Meu irmão, só precisamos estar em comunhão, porque quando nós estivermos em comunhão, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus vai ser conosco, e se Ele for conosco, nós vamos precisar dos nossos fardos. Nós não dependeremos somente dos nossos próprios meios. Esse é o desafio do Senhor para aqueles homens. Até aqui nos ajudou o Senhor, na tua jornada, na minha. E Ele fez isso, porque Ele conta conosco. Ele nos ajudou porque Ele quer, através das nossas vidas, Ele fez grandes coisas esses 15 anos, sim ou não? Nós oramos, nós abraçamos, nós construímos, sim. Mas Ele quer continuar contando conosco. Ele quer continuar fazendo. E eu risco a dizer, presta atenção aqui, coisas muito mais grandiosas Ele fará a partir de hoje. A partir desse aniversário, Ele vai fazer coisas mais incríveis, mas para isso, Ele quer continuar contando com a nossa disposição, Ele quer continuar contando com o nosso envolvimento, como disse Aná, Ele quer continuar contando com os nossos bens, com os nossos braços, abraços, nossos corações que se importam, mas tudo isso só tem um jeito, precisa ser colocado nas mãos dEle, porque não sou eu que faço, eu vou te ajudar, irmão, não, quem ajuda o irmão é o Espírito de Deus. Você é uma ferramenta. Então tudo que nós vamos nos dispor, nós temos que colocar nas mãos dEle. Sabe por quê? Senão, nós vamos começar a achar que a obra vai acontecer porque nós estamos fazendo. Porque a comunidade, porque eu ajudei. Não, nós vamos começar a achar e pensar que nós estaremos garantidos por nós mesmos. Entende aqui a armadilha? Entende aqui o problema? Isso jamais. Nós não nos garantimos somente no que nós temos. Nós não nos garantimos somente no que é material. Entenda, o que nós temos, o que é material é importante, mas ele sozinho não resolve nada. Eu vou te dar um caminhão de dinheiro amanhã, e daqui a uns anos ele não vai virar nada. Vira areia na mão de um sonhador. Porque junto com esse dinheiro aí, dirigindo esse caminhão aí, precisa vir o Espírito Santo, precisa vir Deus, precisa vir as prioridades de Deus. Por isso você precisa colocar nas mãos dele, porque senão vai acabar, meu irmão. Para ser bem sucedido, nós precisamos disso. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, nós precisamos aprender a depender inteiramente dEle primeiro, e por mais que os recursos sejam necessários, nós precisamos confiar tudo nas mãos do Senhor, fazendo o que Ele quer e deseja que nós façamos, e assim nós vamos prosperar, porque o Zé disse ali, ele leu um salmo que diz que vocês vão prosperar, vai ter paz na vida de vocês, porque o Senhor será com vocês em nome de Jesus. Quem entrega nas mãos do Senhor, está dizendo que confia nele, que tem fé nele, e que sabe que tudo que precisa virá dele. Senhor, eu recebi um negócio aqui, mas eu vou pôr nas suas mãos. Por quê? Porque eu não preciso disso, eu preciso do Senhor. Então, se o Senhor quer usar isso para me abençoar, glória a Deus. Nós somos dos recursos humanos? Lógico, querido. Como é que se faz obra sem recurso? Deixa eu perguntar, você precisa dessa luz aqui hoje para ler a Bíblia? Então, nós, para estar aqui, precisamos dos recursos humanos, sim ou não? Para fazer a obra, nós precisamos, mas nós não dependemos, porque tem uma luz que é maior. Nós dependemos de quem? Do Senhor, usando os nossos recursos. Nós não podemos ser hipócritas.
Não podemos, porque tem uma outra vibe aí dizendo que dízimo é o Antigo Testamento, esquece isso. Nós precisamos do Senhor. O dinheiro é necessário para todos nós, isso não tem dúvida. Presta atenção, as instruções de Jesus aqui me dão conta de que nós não usamos só as coisas desse mundo para vencer. Nós não podemos usar só o que é desse mundo para as nossas vitórias. Eu quero que você tome posse disso aqui. Nem roupa, nem mochila, nem pão, nem dinheiro. É óbvio que o dinheiro é uma força que age no mundo. O dinheiro nos faz comprar, adquirir coisas. E isso é importante, por quê? Porque nós precisamos disso para viver. Aliás, quando o dinheiro falta, o negócio complica, né? A vida limita, o negócio dificulta. Sim, e nós precisamos dele. Agora entenda que tudo que nós precisamos mesmo, dinheiro, roupa, pão, tem que vir como provisão de Deus sobre a tua vida. E aqui está a gratidão que você ouviu aqui hoje. Tem que vir como provisão de Deus e assim nós vamos proceder. Usando tudo que nós temos, mas não dependendo de nada, porque nós colocaremos nas mãos do Senhor, porque nós dependemos somente do Senhor, em nome de Jesus, e assim nós seremos muito bem-sucedidos, porque é isso que Ele espera de nós, em nome de Jesus, amém? Mas para encerrar, né, muita festa, eu já falei demais, queria só falar mais uma coisinha para você em último lugar, desse como é o nosso procedimento, para que isso continue. Eu queria dizer para você uma coisa, que você precisa saber, saibam que Deus respeita, e por isso nós temos que respeitar também. Mas presta atenção, nós não temos nenhum compromisso com quem não ouve e não aceita o Evangelho. Tome posse aqui, não só dos irmãos subindo para louvar. Presta atenção, Deus respeita e nós também respeitamos. Mas nós não temos nenhum compromisso com quem não ouve e não aceita o Evangelho. Tome posse disso. E eu não estou dizendo isso porque eu acho. Eu estou dizendo isso porque o próprio verbo de Deus, a palavra encarnada na terra foi rejeitada. Ela foi rejeitada e é isso que nós vamos enfrentar a partir de hoje. Nós sempre enfrentamos, sim ou não? Mas isso faz parte da nossa jornada. Aqui e acolá, nós não seremos ouvidos. Aqui e acolá você vai fazer, mas você não vai ser aceito. Mas o Senhor nos orienta nessa manhã que se assim for, não importa, você é livre. Basta sacudir a poeira das suas sandálias e prosseguir, porque o Senhor vai contigo, porque o Senhor está nos lugares que Ele é ouvido, o Senhor está nos lugares que Ele é aceito, senão Ele não está. Você entende isso, sim ou não? A tarefa de profetizar é muito incômoda, a profecia causa desconforto, porque a profecia é um grito de vida, mas nem todo mundo quer viver, muita gente por aí quer ser enganado. Quantas pessoas vão ouvir a palavra e falam, ai de Deus, mas vai ser enganado lá fora, com afagos mentirosos. A profecia de verdade não é fácil de ouvir, ela é desconfortável, por isso nem todo mundo aceitará, e nós seremos rejeitados sim. Agora o importante aqui, aprender isso que Jesus falou, é que nós não podemos alimentar preconceitos. Jesus nos convida a sacudir a poeira dos nossos pés, porque nós não podemos levar ressentimentos conosco. Por que você sacode a poeira do seu pé aqui? Tchau. Sabe por quê? Porque fizeram um mal para você ali, e se você não deixa para trás, você vai levar aquela mágoa com você. Você está entendendo isso? Ei, aqui tem amor, aqui tem respeito. Eu sacudo a poeira do meu pé porque eu não levo comigo as fofocas que falaram. Eu não levo comigo o que o cara diz lá sobre o irmão, sobre a irmã. Não levo, querido, em nome de Jesus. Isso não constrói bem comum. Isso não constrói comunhão. Eu não carrego, eu sacudo a poeira. Eu ouvi, mas eu não levo isso comigo em nome de Jesus, porque eu sou liberto. Não tem não aqui comigo não. Então, quando a falta de solidariedade, a indiferença, a injustiça nos encontrar, nós não vamos também, está vendo o irmão ali, alimentar o nosso ego e achar que nós somos dono da verdade, e nós vamos distorcer o que Jesus ensinou, achando que nós vamos sacudir o pé, porque nós somos melhor que os outros. Nós não somos não. Não é isso que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, então vá embora, vá para quem quer te ouvir, mas não leve isso no teu coração não, sacuda a poeira do teu pé e vá liberto fazer a obra para quem quer te ouvir, em nome de Jesus, amém? De quem não ouve, de quem não aceita o Evangelho, nós não levamos nada, nem a poeira da sandália nós sacudimos e nós vamos embora, e está tudo bem, querido, é uma atitude aqui muito simbólica, é uma ruptura, mas é uma ruptura feita com respeito pela escolha que foi feita. Quantas pessoas você vai falar do Senhor e... Quantas? Você já falou de Deus para alguém? E a pessoa fala, coisa de crente isso, hein? Quantas pessoas, às vezes,
Mas você precisa respeitar. Ainda que doa o teu coração, nós não brigamos. Nós não discutimos. Crente é um trem que adora debater, né? Fica debatendo. Nós não fomos chamados para debater. O apóstolo Paulo falou assim: você não debate com ninguém, você ministra o evangelho. Você não está aqui para discutir com os outros, você está aqui para falar a palavra de Deus para ele. Ele não quer ouvir. Tchau. Pronto. É muito simples. Chega de contenda. Nós precisamos aprender a respeitar quem não nos aceita. Preciso ficar, você não precisa ficar. Não, não precisa, porque nós temos que ir buscar novas oportunidades do nome do Senhor ser conhecido no mundo, de pregar o evangelho, é isso que importa em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Portanto, parabéns, debutantes, crianças, meninas, novinhos. A minha oração é que nesses 15 anos de vida, esse novo ciclo se inicie a partir de hoje na nossa história, tendo na essência daquilo que nós somos, naquilo que nós fazemos, a justiça do reino de Deus. Isso precisa estar no nosso coração, isso nunca pode nos abandonar. Que nós possamos viver tantos quantos anos o Senhor desejar que nós vivamos. Se for 5 dias, vai ser 5 dias. Se for 5.000 anos, vai ser 5.000 anos. Eu não sei, é o Senhor que sabe. Mas nós sempre precisamos ter Ele ao nosso lado. E para isso nós vamos fazer tudo em comunhão. Ok? Juntos, nós vamos estar unidos, nós vamos engolir seco, nós vamos passar por cima do nosso orgulho, da nossa convicçãozinha fajuta que não serve para porcaria nenhuma, e nós vamos viver juntos, comprometidos uns com os outros. Por quê, pastor? Porque assim eu sei que eu vou contar com o Espírito Santo de Deus aqui no nosso meio, soprando. Por que eu tenho que ir lá pedir perdão? Porque assim o Espírito Santo de Deus será sobre tua vida, e Ele vai liberar, e você vai viver. Por que eu tenho que dar outra cara a tapa? Porque assim o Espírito Santo de Deus vai tomar conta da tua vida e você vai viver. E Ele vai vir, mas Ele não vai vir assim, Ele vai vir veemente. Ele vai te dar autoridade espiritual. Ele vai agir em você e através de você. Ele vai te mostrar que Ele conta contigo. E Ele espera o nosso sim. Ele nos envia. Ele sempre fala, não, eu não vou. Ele espera que a gente fale sim, sim. E aí são novas responsabilidades, sim. Então, a minha oração, e eu encerro aqui dizendo que nós possamos, de corpo, alma e espírito e tudo que nós temos, nos entregar a esse chamado do Senhor, a esse ide. E nós vamos, veja, vamos, mas nós temos que ter a consciência, quem vai fazer é Ele. Se não for, eu ouvi isso aqui, eu levo, se não for Ele conosco, nada, nós não vamos conseguir nada. Se o Espírito Santo de Deus não tomar, nós não vamos conseguir fazer nada. Agora, se por acaso alguém não quiser nos ouvir, se por acaso nesse tempo ninguém nos aceitar, ou não nos aceitar, alguém falou mal de nós, alguém nos rejeitou, não tem problema. Sabe por quê? A Bíblia diz que não é a você que estão rejeitando. Quando você prega o evangelho da verdade, eles estão rejeitando ao Deus que você está pregando e não a você. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? Então que você possa se alegrar, como diz José, a felicidade, nos alegrar muito com esse momento maravilhoso, que nós possamos nos alegrar muito com esse cuidado de Deus. E eu profetizo que esse cuidado esteja sobre a sua vida, esteja sobre a tua família, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Soberano e exaltado seja o teu nome para todo sempre, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Teu povo, Deus, fogo consumidor, teu filho e tua filha. impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos
de pé na presença do Rei. Sua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no seu trono de louvor, tua presença me curou, vacinado estou. Sopra, Jesus, nessa manhã, sopra. Sopra em nós, Alcance a tua filha, alcance o teu filho. te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Senhor Jesus, reuniu-se nessa manhã aqui, Senhor, a tua comunidade, Pai. É o teu filho, a tua filha. É aquele e aquela que te busca fielmente, Deus, todos os dias, com prioridade, que te busca como a razão da sua existência. E em nome de Jesus nós queremos orar, enquanto louvamos, porque um louvor é esta oração. E clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, pelo Teu Espírito renovador, pelo Teu Espírito soprado sobre nós, neste novo tempo que se inicia nas nossas vidas. Nós que somos a Tua igreja, nós que somos a Tua comunidade, nós que aniversariamos hoje, nós que iniciamos um novo tempo em nossa vida, nós suplicamos pelo Teu Espírito, sopra em nós o Espírito de Deus, porque sem o Senhor nós não conseguiremos, Pai. Sem a Tua veemência, a Tua impetuosidade, Deus, nos levando, nós não conseguiremos. Senhor, nós oramos para admitir que com as nossas medidas, que com as nossas teologias, os nossos discursos religiosos, nós não conseguiremos, Senhor. Algo faltará. Um além nós precisamos. Um a mais sempre vai faltar. Porque nós precisaremos sempre do Teu Espírito dando a medida. Nós precisaremos sempre do Senhor caminhando adiante de nós, nos mostrando, nos revelando, nos dando a direção. Nós precisaremos sempre do Senhor habitando aqui dentro de nós, fazendo de nós um templo, nos convencendo de todos os nossos erros, dos nossos enganos. Nós precisamos do Senhor Espírito de Deus, como um fogo que desce sobre as nossas cabeças, como um vento que nos areja, que nos faz ser mais inteligentes, que nos faz ter mais conhecimento, discernimento, para podermos ser a Tua comunidade, pelos anos que estão diante de nós. Por isso sopra sobre todos nós, Espírito de Deus. Nós Te buscamos nessa manhã, nós suplicamos, Senhor, pela Tua manifestação, e nós Te agradecemos por tudo que hoje ouvimos aqui neste lugar, por esta reunião em comunhão, por esse ajuntamento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio se jogar no nosso meio hoje. O Senhor veio de maneira linda, Senhor, mover corações nessa manhã. Toca o Teu filho, sopra sobre a Tua filha. Toca, Senhor, corações, constranja vidas nesta manhã, para que nesse ir nós representemos sempre o Senhor, a Tua manifestação. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Pai, obrigado. E tomamos para cada um de nós, a Tua igreja, a Tua palavra, o Teu ensinamento, a comunhão, a mesa, a partilha, a nossa entrega. Nós tomamos sobre nós, para que seja tudo para a glória do Teu nome. Sopra, sopra, Espírito de Deus. E nós oramos agradecidos por essa oportunidade de ser revestidos nessa manhã, vivificados nesta manhã pelo Teu Espírito, porque nós nos reunimos e oramos aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sob a autoridade que há no Teu nome, Jesus. Amém.